Muito bom dia! Terça-feira, né? Comecinho de semana. Aí, comecinho de semana, a gente geralmente começa assim, se planejando, né? Programando a semana, né? E hoje o nosso tema tem a ver com isso, né? Daqui a pouco eu vou falar, nosso tema hoje, eu vou falar já, eu ia fazer surpresa, mas não vou deixar você curioso. Nosso tema hoje é finanças e investimento. Sabia que não é bom agir sem refletir? É o que fala lá em Provérbios 19:2, diz assim: não é bom agir sem refletir. E o que apressa com seus pés erra o caminho. Temos que ter planejamento até para agir com o dinheiro. E esse provérbio talvez não fale nem só disso, né? Ele fala de refletir, mas a gente aproveita para refletir sobre que isso pode ser usado em todas as áreas, inclusive na área financeira. E hoje nós vamos falar disso. E vai ter várias dicas boas aqui, porque às vezes eu sei que nós somos literalmente roubados nessa área. Às vezes a gente não se planeja, a gente tem dúvidas que nos levam a não ser fiel, né? E isso atrapalha a nossa vida, bagunça tudo e depois fica naquela confusão. E a palavra de Deus também fala que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Isso ele está falando de fidelidade com Deus em tudo, né? E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Ou seja, né, suas atitudes pequenas muitas vezes revelam quem você é quando há uma chance grande de acertar ou errar, né? E aí continua assim: se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Forte isso, hein? E aí continua assim: se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas 16, 10-13. Para a gente começar essa manhã refletindo sobre como está o nosso coração diante das riquezas. Eu sei que isso aí pega muita gente e não vou mentir, né? Começar por mim, às vezes a gente não se planeja para gastar, para investir, não sabe se crente pode investir. Crente pode investir? Pois é, vamos saber disso hoje. Quer planejar a sua vida? Quer glorificar a Deus com as suas finanças? Então se liga nesse programa, numa EPP de hoje. Já manda o link para quem está em casa, para os seus amigos da igreja, para quem está assistindo, né, para o seu grupo de amigos. Enfim, manda o link aí, porque vai ser muito bom também. E falar em link, né, nós temos o Stories que Edificam, que é um link que a gente faz com quem está em casa, do outro ladinho da tela, assistindo a gente, ou também quem posta algo que nos chama a atenção. E a gente separa, printa e mostra aqui. Vamos lá, então, ver qual o Stories que Edificam que nós escolhemos. Vamos, Stories que Edificam de hoje. Tá caindo isso aqui. Escolhemos o Stories da Giovana Queiroz, que falou assim: lembre-se, os planos de Deus são melhores sempre. Deus age em todas as coisas, nada sai do controle dele. Olha só, 3 pontos importantíssimos, eu vou repetir para lembrar, para gravar. Os planos de Deus são melhores sempre, melhores que os seus, que os meus, que os nossos. Outro lembrete importante: Deus age em todas as coisas, todas. E nada sai do controle de Deus. Giovana arrasou no Stories. Giovana com 2 N's, Queiroz, amamos, printamos e mostramos. Muito bom. Tem outro Stories que Edificam que chamou nossa atenção, que marcou o Manhã EPP lá. E é da Célia Berco, que marcou assistindo o Manhã IPP, e ela escreveu: como é bom um canal com a palavra de Deus o dia todo. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela marcou. Que bênção, IPP TV lá também ela marcou. Celinha, olha lá, Celina B, né? Aqui está Célia Bueno, mas é Celina Bueno. Muito bom, Celina, amamos seu post, a sua companhia. E manda uma fotinho sua também, assim, de frente para a tela, assim,
marcando para a gente ver seu rostinho também. Muito bom. Obrigada por caminhar junto com a gente, é porque nós crescemos juntos, né, nesses momentos que vocês fazem parte dessa caminhada e contribuem tanto, né, para que o nosso programa seja rico com as perguntas de vocês, com as participações de vocês. Isso é muito importante, principalmente o carinho, o amor de vocês, né? Sem isso não teria sentido a gente estar aqui, né? Por isso que a gente está aqui todo dia e caminhar junto e glorificar a Deus. Muito bom. É isso aí, gente. Finanças e investimentos é o nosso tema de hoje e nós vamos conversar com Silvano Júnior, já está aqui com a gente. Ele é gestor e consultor de investimentos e atua no mercado financeiro há mais de 15 anos. Ele é membro da Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia, casado com a Silvia e tem 2 filhos, o Davi e a Luísa. Bom dia, Silvano. Que prazer recebê-lo aqui. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Que importante falar desse assunto, né? Bom dia, é um prazer estar aqui na IPP TV, da Manhã IPP, então é um assunto fundamental para a nossa vida, ainda mais a gente precisa olhar isso com uma perspectiva bíblica, porque isso muda tudo na nossa vida. É verdade, é verdade. E aproveita esse momento, porque não é todo dia que a gente... tem muitos canais no YouTube falando de finanças, de planejamento, né? Mas, cuidado! Nem sempre uma perspectiva bíblica. Então, o Juliano já falou aqui um detalhe que para a gente é muito importante. Então, a gente vai analisar os 2 lados e como saber se estamos sendo fiéis ao Senhor, né? Se estamos glorificando a Deus de uma forma que nos deixe tranquilos, assim, tanto para economizar, para investir, para glorificar a Deus, enfim, é isso daí. Gente, e olha só, antes de conversar com o Juliano, Silvano, perdão, Silvano, olha isso, gente, que cabeça. Antes de conversar com o Silvano, eu quero mostrar para vocês o ponto de vista de hoje, que é sobre moda, com a Vivi Cardinali. Ela vai falar sobre o dress code. Sabe o que é dress code? Então, vamos assistir junto comigo nosso ponto de vista de hoje com Vivi Cardinali. Tem um tema que é bastante importante e bastante falado no universo da moda, do estilo e da imagem, que é o dress code. Dress code nada mais é do que código de vestimenta de cada um dos lugares ou ocasiões que você frequenta, que podem ou não existir. Já recebeu um convite assim, passeio completo ou social completo? Mas não é só disso que vive um dress code. A gente também tem códigos de vestimenta não falados e não divulgados em alguns ambientes. E sempre que a gente se importa com esse código de vestimenta e a gente se importa por estar vestida ou em estar vestida de acordo com o ambiente, a gente está, sim, demonstrando respeito e amor àquelas pessoas que fazem parte daquele ambiente. Então, do que eu estou falando? Será que é adequado você estar com uma roupa curta em algum lugar? Ou será que é adequado você estar com uma calça rasgada ou velha num outro lugar? Será que não vale a pena você prestar atenção ou ligar para alguém e perguntar como o pessoal vai estar vestido, para se vestir de acordo, para demonstrar que você se importou sim com como se vestir, com o que vestir para estar naquele ambiente? Minha mãe me ensinou uma coisa que eu quero passar para você. Ela sempre me falou que é melhor a gente estar um pouquinho melhor vestida no lugar do que mais mal vestida. Porque isso, na visão dela, demonstra a preocupação que a gente tem com quem nos convidou para estar naquele momento, naquele lugar. Então, o que eu estou te fazendo o convite aqui é para você prestar atenção nisso. Que além de você comunicar quem você é através do vestir, você está demonstrando carinho pela pessoa que planejou aquela festa, que organizou aquele ambiente e você ainda pode estar causando uma harmonização e não uma contenda naquele lugar, né? Porque sim, a sua roupa pode virar um assunto e muitas vezes não é isso que você quer. Então, dress code ou código de vestimenta, ele vai muito além de só o que está escrito no convite. Existem códigos não falados nos ambientes também e é esse convite que eu faço para você hoje. Preste atenção nesses códigos e haja com carinho com as pessoas à sua volta. Vista-se de acordo, porque eu tenho certeza que vai mais te ajudar do que te atrapalhar. Olha aí que coisa interessante essa informação, né? Não é só o tipo, tem detalhes aí do dress code. Entender um pouquinho mais? Gostei de aprender essa dica com a Vivi Cardinali. Muito bom, né? E olha só, gente, o meu recado agora é para você que quer renovar os ambientes da sua casa, escritório
ou qualquer espaço que precisa de transformação. A Estilo Design é uma empresa especializada em consultoria de interiores que une a funcionalidade e a estética, oferecendo conforto e bem-estar através da decoração. Você sabia que a transformação de um espaço ele influencia no seu bem-estar, no seu comportamento e também na sua qualidade de vida? Por isso que você precisa conhecer a Adriana Honório e a Estilo e Design. Todo o projeto vai ser muito bem pensado para atender o seu desejo de forma funcional. Você vai se surpreender com o resultado. Acesse lá estilodesign.com.br ou pode enviar um WhatsApp para o número 011 99 657 9900. Está aparecendo na sua tela o WhatsApp, vou repetir. 011 São Paulo, né? 99657-9900. Fala lá com a Adriana. E acompanhe também os projetos realizados pelo Estilo Design através das mídias sociais, no Instagram ou no Facebook. estilodesign.decor. Estilo e Design, um projeto completo para a sua casa, para você, para melhorar tudo, ambiente, comportamento, qualidade de vida. A gente indica a Adriana Honório, nossa querida Adriana Honório aqui da igreja, né? E ela é parceira aqui da IPPTV e a gente indica só aquilo que a gente confia, né, gente? Então, Estilo Design para você, dica aí que quer renovar sua casa. Acessa lá e se divirta. Muito bom, gente. Quero só lembrar você que antes de conversar com o Silvano, a gente vai mostrar um lugar onde estão armazenados todos os conteúdos produzidos aqui na IPPTV, que é o IPP Play. Lá estão todos os programas do Manhã IPP, os programas do Conversa da Tarde, Você é um Missionário, Notícias do Bem, todos, Pinheirinhos TV, tudo que a gente produz aqui está nesse canal. Assiste aí e eu já volto com o Silvano para a gente conversar sobre finanças, né? Para programar suas finanças, sua vida financeira. Assiste aí comigo. Perdeu algum programa da IPPTV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPPTV disponível para você. Muito bom, tá aí. Esse programa depois vai ficar ali gravado também, programa com Silvano Júnior. Bem-vindo, bom dia mais uma vez. Obrigada por ter aceitado. Nossa, eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês, estar aqui na IPPTV, é um privilégio para mim. Que bênção, Silvano. E falar desse tema também, que é finanças e investimentos, né? E a gente estava conversando um pouco, assim, surgem muitas dúvidas, né? E você comentou algumas que surgem também. E agora vamos só dar uma abertura, assim, falar por que é importante a gente falar esse assunto e como você comentou antes, né? Com uma perspectiva cristã também, né, Silvano? Claro. Assim, dinheiro é um assunto que todo mundo lida todo dia, né? Você querendo ou não. Então, você vai consumir qualquer coisa, você vai precisar guardar um dinheiro para fazer qualquer coisa, você está lidando com dinheiro, com finanças. Só que a gente precisa entender que toda a nossa vida ela é para a glória de Deus. Toda a nossa vida ela é espiritual. Então, a forma como nós lidamos com o dinheiro, isso vai revelar como o nosso coração está inclinado, como ele está submetido à vontade de Deus, né? Então, Deus criou todas as coisas, e a ele pertence tudo, inclusive o dinheiro. Então, a maneira como a gente vai gastar, como a gente vai investir, a gente tem que saber como o dono quer que as coisas sejam feitas. A gente não trabalha numa empresa, a gente não quer saber como é que o dono quer que as coisas caminhem bem. Assim é com dinheiro. Dinheiro é de Deus, é para a glória de Deus, e a gente precisa entender qual é a vontade dele nesse lidar no dia a dia.
E você falou uma coisa interessante, Silvano, que a gente trabalha numa empresa e tal, e tem muita dona de casa, muita gente que cuida do lar também, e que tem que se planejar também de uma forma diferente, não é só numa empresa, né? Isso é para todos, né? Isso, para todo mundo. Quando eu falo uma empresa, é só uma questão, um exemplo, né? Mas quando a gente entende que tudo pertence a Deus, a gente tem que entender como é que Deus quer que as coisas sejam da forma como deve ser administrada. Né? Então, a gente precisa entender qual é a vontade dele, e a forma de a gente entender é por meio da Bíblia. A gente precisa conhecer a Bíblia para saber a vontade dele, e lá está descrito várias formas como a gente deve administrar o dinheiro. É lógico que lá não vai ter assim, não investirás na poupança. Não tem isso. Né? Mas tem vários princípios norteadores, princípios bíblicos e coisas práticas de como nós devemos fazer isso. É verdade, uma das perguntas que muito vem para você, né, Silvano, é que as pessoas acreditam que o dever do cristão é somente o dízimo, né? Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, por favor. Exato. Então, assim, quando a gente fala de finanças espirituais, assim, né, quando a gente vai falar sobre o dever do cristão nessa questão da administração financeira, a primeira coisa e praticamente única coisa que vem à mente das pessoas é se eu sou dizimista ou não, se eu faço contribuição regular ou não. E é muito além disso, como eu falei. Deus criou todas as coisas. Né? Gênesis 1 diz, e no princípio criou Deus tudo. Então ele deu a natureza, ele deu o nosso corpo, o nosso tempo e o dinheiro para administrar da melhor forma. Né? Lógico que a gente trabalha, mas o que acontece? É tudo de Deus por direito de criação, né? Em Ageu 2:8 fala que o Senhor pertence toda prata e ouro, mas também é por dever de capacitação. Por quê? Porque Deus nos dá saúde, Deus nos dá energia. Hoje a gente está aqui trabalhando, conversando, porque Ele permite e nos dá essa oportunidade. Então, tudo é para Ele. Então, a forma como você vai pensar o seu orçamento deve refletir a glória de Deus. Então, assim, a forma como eu gasto, como eu defino aquilo que vai ser importante para a família, tem que ser uma coisa que tem que ser orado, tem que ser levado, né, a Deus, entender se aquele modelo, né, aquelas despesas que você tem no seu dia a dia e os investimentos também, quais são as finalidades? Como é que está o nosso coração em relação a isso? É muito além do que você só pensar se você está dando o dízimo. Dízimo, a relação do dinheiro, o dízimo, igreja, não é uma questão de mensalidade de clube. Não, primeiro é uma questão de gratidão. E o restante deve refletir, deve caminhar e falar assim, tudo que eu tenho feito é para a glória de Deus. Inclusive, quando você tira férias, por exemplo. É verdade, que coisa linda. E Silvano, tem uma questão que tem uma dificuldade muito grande de conseguir colocar isso em prática, né? Uma tem a luta espiritual, que a gente sabe disso, que é a carne com o espírito ali. E a outra talvez, quais são os pontos, assim, falta de disciplina, o que acontece que a gente não consegue colocar isso em prática depois de orar? Orei, mas eu não consigo lá. Quais são os passos práticos para conseguir colocar isso em prática, essa disciplina? Sim. Como eu falei, reforço mais uma vez a importância da gente entender isso de uma maneira espiritual, porque isso vai mudar profundamente no nosso coração. Vira a chavinha, né? Vira a chave. Entendi. Vira a chave, entendeu? Então, assim, o que o mundo fala aí de você tem que ter uma transformação de mindset, de mentalidade e tal, isso a Bíblia trata como coração. Verdade. Então, no momento que a gente entende, assim, entendi, isso não é meu. Então eu deixo de ser egoísta, eu consigo ser mais disciplinado, não por mim mesmo, mas pela obra do Espírito na nossa vida. Então, inclusive, a gente vai administrar melhor entendendo que aquilo que você tem feito é para a glória de Deus. A gente tem, infelizmente, um péssimo hábito de separar a nossa vida entre o que é secular e o que é espiritual. O sagrado e profano. E, na verdade, não existe isso. Então, quando a gente olha as nossas finanças, a gente precisa ter esse cuidado. Na hora que a gente vai entendendo, a gente vai ter vamos dizer assim, uma conversão no nosso bolso. A nossa carteira fica convertida ao Evangelho, entendeu? Então, assim eu consigo ter mais zelo, eu consigo ter mais disciplina, eu entendo por que eu estou poupando. Eu estou poupando para uma aposentadoria, eu estou poupando, sim, para uma melhor formação dos meus filhos, né, escola, estou poupando para ajudar mais na igreja, missionários, enfim, a gente pode fazer isso de diversas formas, mas entendendo primeiramente que isso deve ter uma transformação no nosso coração. Aí a gente vai conseguir, sim, de maneira prática,
adotar esses, vamos dizer assim, esse checklist assim de, eu vou ter um orçamento, eu tenho um planejamento, eu tenho objetivos muito claros, e isso vai trazer tudo mais claro, mas desde que você tenha uma transformação no seu coração. Que coisa linda, e é interessante que é uma das áreas que mais pega a gente, né? Talvez, cada um tem o seu tendão de Aquiles, né? Mas é uma das áreas que destrói muito casamento, a gente vê muitos casamentos destruídos por causa de finanças, né? Muita gente chega ao ponto de suicídio, infelizmente, a gente está no Setembro Amarelo aí, né? Por causa de dívidas, né? A gente já vai falar sobre isso, e é uma das coisas que, olha, eu falo com ousadia, sem medo de errar, mas Satanás usa, tanto é que Deus fala na Bíblia, né, que ou não tem como adorar dois deuses, né? A gente chega a chamar de endeusar, que a gente endeusa dinheiro, né? Não, assim, é lógico que a Bíblia é um livro sobre Deus, mas ele mostra a maneira como a gente deve se relacionar com ele. E não à toa o assunto dinheiro é tratado durante toda a Escritura. Durante toda a Escritura, porque Deus sabe que como a riqueza, ela promete algo que nunca vai conseguir cumprir, que é dar plena satisfação no nosso coração. Mas a gente dá aquela falsa sensação de que, se eu tenho um dinheiro suficiente para manter as minhas coisas, né, para pagar todos os meus... Eu tenho a sensação de que eu estou satisfeito, de eu não preciso mais nada. E seguro, né? Então, assim, o dinheiro, ele é uma bênção, ele, né, provê aí o alimento para a nossa família, promove descanso para a nossa família, da gente poder viajar, aproveitar um pouco, abençoar o ministério, né, a gente poder contribuir generosamente, acudir o necessitado, isso tudo é muito importante e é fundamental. Agora, o dinheiro também ele pode ser perigoso se isso vai tomando conta do nosso coração. Então, assim, não à toa, a gente vê mais de 2.000 versículos que tratam sobre o tema, seja a palavra dinheiro ou perto disso, né? E a gente vê nas parábolas, das 36, 11 falam de alguma forma sobre dinheiro. Então, é um assunto muito importante mesmo, que a gente tem que ter muito zelo. E quando Satanás tentou Jesus lá no pináculo, também foi poder de te dar tudo, né? Exatamente. Que loucura, gente. Não, é muito forte isso. A gente tem que se ligar disso. E só um ponto sobre esse Por negócio favor. do suicídio, é um negócio muito sério. Eu conheço histórias de pessoas que chegaram a realmente considerar o suicídio em função de dívidas como solução. Por isso que, assim, primeiro a gente tem que ter realmente assim, uma clareza, e é lógico que aí tem a parte também que pode ter um apoio psicológico, lógico que tem coisas que são de saúde e tal, mas tem coisas que assim, a gente precisa de um acompanhamento pastoral. Então, se você está vivendo um momento complicado financeiramente, também procure não apenas dicas de investimento, um consultor financeiro, mas procure um acompanhamento pastoral. Ande com o seu irmão, ande com a sua igreja. Isso é muito importante. Dinheiro é um assunto também espiritual. É verdade. E não é a solução, viu, gente? Falei, sou assim, grita, mas não é. É muito pelo contrário. Destrói famílias. A gente vê... Fizemos várias entrevistas aqui com a Helene Vação e ela fala de como isso destrói tudo aquilo que a falta do dinheiro, que era aquela que estava gerando aquela situação, poderia causar, não chega nem perto do que causa quando a pessoa acha que isso é a solução. É catastrófico, é terrível assim, para a família, quem fica. Então, buscar ajuda é importante e a esperança em Cristo para sair de tudo e preencher o coração. Exato. Ele tira esse vazio, isso passa, gente. Então, busque ajuda, né? Muito bem colocado, Silvano. Exatamente. E falando em dívidas, né, já que a gente entrou nesse ponto, muitas pessoas querem saber como conseguir sair das dívidas, porque às vezes parece que não vai dar, que não vai conseguir. Daí tem duas explicações. Não, a gente tem um caminho, assim, como eu falei. Bom. Primeiro, passa por um processo de entender que a dívida muitas vezes pode ter sido causada até por uma ganância, né? De você buscar no seu coração saciar um desejo que só Cristo pode cumprir isso. Mas temos situações também de dívida que as pessoas foram impostas a situações que fogem do seu controle, por exemplo, como a pandemia. Imagina uma pessoa, uma doença e tal. Né? Então, assim, é lógico que essa parte de saúde e tal, isso vai ser tratado, mas assim, pensando na questão da dívida, me encontro endividado, o que eu faço? Primeira coisa, você precisa ter noção do qual é o tamanho da sua dívida. Cada uma delas. Se é mais de uma, enfim, você precisa conhecer. Depois disso,
não apenas conhecer qual é o tamanho dessa dívida, é saber e se eu não pagar. Porque às vezes tem aquela dívida que está inadimplente, que você não está pagando, e tem aquela dívida que você ainda está conseguindo controlar. Chega às vezes situações que a pessoa não está conseguindo pagar, ela está inadimplente. E aí o que faz? Ela tem que conhecer quais são as consequências da inadimplência. Porque às vezes muitas vezes, na situação que você está se encontrando, você só consegue pagar 2 dívidas de 8. Então, você vai ter que entender qual é a consequência do não pagamento de cada uma delas. Às vezes, se você não pagar, de repente, um banco, ele vai lá e vai restringir crédito. É ruim, claro. Claro que é ruim. Mas, às vezes, se você não pagar a conta de luz, você fica sem luz. Então, você primeiro tem que identificar aquelas que você vê quais são as piores consequências. Existem casos de dívidas que você vai, inclusive, dar consequências negativas para outras pessoas, porque às vezes você colocou alguém como fiador e tal, então isso também você tem que colocar em questão. Conhecido isso, aí você tem que priorizar aquelas que são mais caras ou que têm as consequências piores. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Aí, hoje, eu falo assim, a pessoa, hoje a gente está num mundo com muitas oportunidades. Inclusive, eu sempre falo assim, uma forma de a pessoa tentar empreender mais barato é até no mercado digital. Hoje existem formas de você trabalhar, conseguir uma renda extra. Se você sabe redigir bem, tem muita gente que está precisando disso. Se você sabe tirar foto bem, pessoas estão precisando disso. Ah, você fazer bom design e tal. Muita gente está precisando disso. Então, é uma maneira mais barata para você fazer uma renda extra. Tem que trabalhar mais nesse sentido. Às vezes, não é só fazer hora extra no seu trabalho, é você buscar outras fontes alternativas para você pegar pesado com dívida. Dívida é um negócio que fragiliza muito. Sim. Fragiliza demais. Como a gente falou, existem até situações de pessoas que consideram até o suicídio, até se suicidam. Mas, assim, é um negócio que precisa ter energia, porque dívida é um negócio que tira a paz do nosso coração. Tira mesmo. Então, conhecido isso, faz um plano, busca renda extra, e aí vai ticando um por um. Mas não ignore o quê? Converse com quem você está devendo. E veja o que é possível ser feito. Às vezes você pode ter um desconto numa dívida. Sim. Porque eu já vi casos de dívidas serem pagas. Uma pessoa tinha uma dívida de R$ 1.500 e ela pagou com serviços. Olha ela só. não tinha dinheiro, mas ela pagou com serviços que ela poderia oferecer. Ela pagou com uma esteira de caminhada, de corrida, pagou assim também. Olha que legal. Exatamente. Então, assim, converse, tenha hombridade, converse, assim, tem que se humilhar mesmo, porque isso. E Deus aconteceu. Ajuda. Quando ele vê que você tá precisa estar de forma humilde, Senhor, exato, com humildade, busque, converse, fala assim, estou devendo, sim, reconheço e tal, o que podemos fazer? E ofereça as alternativas, seja honesto, até porque dívida é um negócio tão sério que às vezes a gente associa o não tomar o nome de Deus em vão apenas na questão de pronúncia e tal, mas a gente carrega o nome de Deus. E quando a gente envergonha o nome de Deus, a gente também está tomando o nome de Deus em vão. Então, assim, por isso que eu falo, essa questão da dívida a gente precisa ser enérgico. Porque se você, por exemplo, estou com o nome no Serasa, no SPC, nessas coisas, a gente também está envergonhando, infelizmente. É verdade. Então, por isso que a gente precisa ser enérgico nisso daí. É verdade, Silvano, é verdade, falou muito bem. E tem outra questão que ajuda muito, é planejar, fazer um orçamento antes, Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer isso, é uma coisa difícil. Eu falo para mim, eu estou agora me disciplinando, colocando tudo na planilha, na tabela. Como isso muda, hein? Eu já tenho noção, parece que eu não estava vendo, assim. Gente, é muito diferente você colocar numa planilha, você fala disso para a gente, da importância desse orçamento, desse planejamento. Sim, sim. Eu diria assim que ninguém gosta de começar a organizar a vida financeira fazendo uma planilha. Mas é necessário. Mas é necessário. Eu diria assim, que para você começar, tenha um planejamento. Buscar um planejamento. Assim, o que eu preciso fazer e o que eu gostaria de fazer. Então, você vai listar lá, eu gostaria de viajar, eu gostaria de ter um pouco mais de folga no meu orçamento. Então, coloca uma lista de desejos, vamos dizer assim, para você fazer o seu planejamento. Tem ali uma ideia do que você precisa, do que você gostaria, vá ao seu orçamento. E aí você não precisa fazer apenas uma planilha, você também pode, tem gente que gosta de utilizar métodos mais simples, vamos dizer assim, que é anotar em caderno. E tá ok. Entendeu? Então, assim, planilha, aplicativo, caderno, busque a melhor alternativa, busque a melhor opção para você, desde que você consiga acompanhar isso de forma recorrente. É legal? É uma atividade
gostosa? Não é, mas você tem que pensar o quê? Nos benefícios que isso vai te trazer. Porque ninguém se endivida, geralmente assim, ninguém se endivida pelas grandes despesas. Pelo financiamento do imóvel, ou pelo aluguel do imóvel. As pessoas se endividam pelo quê? Pelas despesas menores. Olha isso, é aquele versículo que a gente leu no começo, né? Exatamente. As pessoas não se endividam por isso, elas se endividam porque, eu saí num restaurante, eu dei um presente, e aí você vai juntando várias despesas que você vai levando de qualquer jeito, você decide de qualquer jeito, você não planeja, e aí você entra numa rota de endividamento. Então, reafirmo, praticamente ninguém se endivida por conta de grandes despesas, daquelas despesas mais importantes que está aqui na sua mente. Você se endivida por aquilo que você não planeja. Então, por isso que é importante você ter um orçamento. Tá? E outra, você não precisa gastar 30 minutos por dia nisso. Não, se você fizer isso pelo menos 2 vezes por mês, já é suficiente. No início, vai dar um pouquinho de trabalho ali para você organizar, levantar tudo que você tem, precisa e tal. Mas, no momento que você tiver isso mapeado, 2 vezes por mês já é suficiente. E você consegue organizar isso tranquilamente. Não, e é interessante, né? Como a gente não percebe que vai indo, assim, né? Tipo, é impressionante. Você só dá por conta no final. Mas olha só, como é que é essa planilha? Você falou um pouco, assim, você coloca o que você quer fazer, mas coloca também, é importante poupar. Fala um pouquinho dessa parte de poupar, de reservar uma parte do salário, porque às vezes a gente pensa assim, não dá nem para, não sobra nem para eu poupar, investir numa poupança. Como é que faz essa parte aí? Beleza. Eu vou falar uma coisa que é diferente do que a maioria das pessoas fazem. Né? Eu diria que é o seguinte, como você deve organizar seu orçamento para que você consiga poupar? Uhum. Normalmente as pessoas organizam o orçamento assim, eu tenho um salário X, uma receita, eu tenho despesas e o que sobrar eu poupo. Está errado. Está errado. Como é que você vai fazer? Você vai ter uma receita. Aí, depois que você teve esse seu salário, sua receita, você vai separar a parte de contribuição, né, dízimos e ofertas, e a parte que você vai poupar. Depois você vai dimensionar as suas despesas. Depois que você fez a parte de contribuição e separou um pouco para poupar, aí, 5%, 8%, 10%, aí, dependendo do como a pessoa pode, aí você vai definir quanto é que eu posso gastar com alimentação? Quanto é que eu posso gastar com saúde? Quanto é que eu posso gastar com lazer? É assim que você constrói o orçamento. É lógico que nós temos situações mais difíceis, né, quando a pessoa tem uma renda muito mais apertada e tal, aí a gente tem que pensar até em alternativas de fonte de renda extra. Mas, assim, pensando num caso geral, a pessoa deveria separar primeiro o que vai poupar, junto com a parte de contribuição, para depois ela dimensionar os seus gastos. Interessante. Por quê? Porque o fato de você poupar não é uma questão de ganância, de você juntar dinheiro. Você tem finalidade para isso. Por exemplo, você precisa separar um dinheiro para a sua aposentadoria. Porque cada vez está mais difícil aposentar com a mesma qualidade. Hoje tem uma estatística que ela é um pouquinho antiga, já vai uns 8 anos aí, mas ela não mudou muito, é que apenas 1% dos aposentados conseguem viver com suas pensões. O restante é gente que precisa de trabalhar mais para conseguir pagar suas despesas, precisa de apoio da família ou precisa de doações. Então, poupar para a aposentadoria é uma questão de cuidado com o seu futuro, cuidado com a sua família. Então, poupar é fundamental. E até para você ter oportunidade também de, eventualmente, você ter o privilégio de participar no alívio do sofrimento de alguém. Você ter algo, uma reserva para abençoar uma outra pessoa é fundamental. Né? Muitas vezes a gente tem algumas situações que a gente vive nas nossas igrejas, de algum irmão que está passando alguma necessidade, ou de algum missionário que está passando por uma necessidade muito grande, está sendo perseguido. E a oportunidade seria, a gente não fica maravilhado, a gente não sente um privilégio de poder participar. Então tem uma poupança para isso também. Então, mas se organize, coloque a poupança primeiro para depois você dimensionar os seus gastos. No início, vai parecer contraintuitivo, mas você organizando assim, as coisas depois caminham bem. Muito bom, Silvano, muito bom. Olha só, quero aproveitar e dar uma lida aqui nos comentários. O Ricardo Martins falou, Silvano trazendo um assunto importantíssimo e tão mal conduzido pelos cristãos, né? É verdade, às vezes a gente não dá exemplo nisso, né? E mais, além de a gente dar mau exemplo, a gente fala pouco. Boa.
A gente fala pouco. A gente é inundado dessas informações nas redes sociais, nos jornais. A gente ouve muita gente falar disso, mas a gente não ouve o que Deus fala sobre isso e como a gente deveria tratar esse assunto. É verdade. Então, é muito importante a gente discutir esse assunto com essa perspectiva bíblica, porque se a gente escuta o mundo falar o tempo todo, a gente vai sendo alimentado pela verdade do mundo, que não é a verdade bíblica. Exatamente. Então, é importante a gente discutir esse assunto. Sei do desafio, por isso assim, me propus a conversar sobre esse assunto, porque eu vejo pouco. Dentro das igrejas, nas rodas de conversas de nós irmãos, a gente não conversa. No máximo a gente fala ali, um dízimo, alguma coisa e tal, e tem receio de falar sobre o assunto, mas é fundamental. C.S. Lewis fala que nós precisamos ser lembrados, né, daquilo que nós aprendemos. Exato. E é uma questão que eu lembrei agora, você falando, Silvano, que interessante que a Bíblia fala muito sobre prestação de contas. Olha o termo até que usa em relação aos nossos pecados, né? Você vê que a Bíblia fala para a gente prestar contas para Deus, ir lá se confessar, se arrepender, prestar contas. Não soa muito a contabilidade. Mas a né? forma que a gente também vai ser cobrado pela forma que a gente administra essas coisas. Verdade. Então, assim, por exemplo, hoje, se você se encontra numa situação de endividamento, como eu falei, a saída, primeiro por uma questão de transformação do seu coração, de entender que isso é espiritual e tal, mas assim, você vai ser cobrado por aquilo, da forma como você administra as coisas que Deus colocou na sua mão. Deus está confiando a você. Então, assim, é aquele princípio da mordomia. Nós somos mordomos de tudo que Deus tem nos dado. Então, assim, é do seu tempo, é do seu corpo e é do dinheiro. Então, a forma como você administra, você vai ser cobrado por isso. Então, que a verdade bíblica traga à sua mente, ao seu coração, a forma como isso deve ser feito. E por isso que é tão importante a gente tratar esse assunto dentro das igrejas, né? Seja em escolas bíblicas, em exposições pelos pastores, enfim, é importante a gente discutir esse assunto, porque todos nós seremos cobrados disso. Mas mais importante isso é a gente entender que isso é uma forma de a gente glorificar a Deus. Você falou muito bom, é a graça, né? Nós seremos cobrados, mas olhar pela forma de glorificar um plus aí é muito preenchimento. É um privilégio. É um privilégio, né? E pensa agora, você falou assim, nós seremos cobrados disso, Silvano. Eu pensei assim, poxa, se já é difícil a gente ser cobrado aqui na Terra, imagina ser cobrado lá por Deus. Misericórdia. Mas não vamos fazer por medo, né, gente? Vamos fazer pelo privilégio de poder falar e depois, imagina a nossa vida assim, toda organizadinha, toda bonitinha, financeiramente falando, né? E aí poder ajudar um irmão, como o Silvano falou, gente, meu Deus, que sonho, né, de poder ofertar, poder dizer, não, fica aqui, Gente, isso é bênção demais. É bênção. Que isso. Vamos ler mais um pouquinho aqui. A Sabrina Leal falou muito boa essa abordagem. Sabrina, um beijo, querida. A Romilda falou muito bom. O Fernando Guerra falou, corretor de seguros. Obrigado, Silvano, por tudo que tem me ensinado. Deus continue te abençoando grandemente na sua vida. Ai, que Fernando bênção. É um grande amigo. Ai, Fernando, que bênção. A Sônia falou, aqui já estivemos numa situação muito ruim. Os cartões diminuíram o valor em 50%. Deve ser cartão de crédito, né? Provavelmente. E aconteceu isso muito mesmo? Olha, cartão cartão de... da inadimplência. Assim... Ou não? Sei lá. Eu não sei especificamente a situação dela, não sei se ela conseguiu reduzir a despesa do cartão de crédito dela, mas assim, cartão de crédito... os mais antigos vão lembrar disso, né? As pessoas, quando elas davam cheque, preenchiam um cheque, você não colocava no seu orçamento que você... despesa de quê? De cheque. Despesa de cheque. Não, só que hoje as pessoas, o relacionamento delas com o cartão é como? Despesa de cartão de crédito. Mas é importante entender o que está lá dentro. A forma como a gente... O cheque pré-datado é o cartão de crédito. O cheque pré-datado é o cartão de crédito. Você só mudou a forma, uma maneira mais simples, mais eficiente, né, de você controlar, porque você consegue, de repente, até no seu aplicativo, você consegue controlar isso daí. Só que as pessoas encaram o cartão de crédito como uma despesa. E aí, pelo fato de você poder parcelar, de você poder jogar isso para frente, aí as pessoas vão achando que tem um limite infinito. E aí vão se dando mal. Então, assim... Cartão de crédito, de novo, é outra coisa que tem que ser enérgico, tem que ter muito cuidado.
Tem várias formas excelentes de você lidar com cartão de crédito. Você tem programas de milhagem, cashback, pode voltar como dinheiro na sua conta. Isso é muito bom, desde que você tenha disciplina, desde que você se planeje, desde que você tenha um acompanhamento. Porque é muito fácil ser enganado, né, com essa falsa sensação de que você tem mais dinheiro, porque você está passando ali no cartão, né, e aí quando você vai ver, você não tem dinheiro para pagar. E não à toa, as administradoras de cartão de crédito, os bancos oferecem muito isso, porque os juros são altíssimos. Então, é uma forma deles ganharem mais dinheiro. Entendeu? Exatamente. Então, assim, muito cuidado com o cartão de crédito. Então, assim, não sei se ela reduziu isso, se ela reduziu, ótimo, se é melhor assim. Mas o cartão em si não é o problema somos nós. O problema somos nós. A gente tem que ter só esse cuidado, assim, de que o cartão de crédito em si não é um problema. É lógico, mas se isso está te fazendo pecar, né? Se o seu olho direito te faz pecar, arranca e tal, melhor, né? Então, até você lidar bem com isso. Muito bem colocado essa questão do cartão de crédito, essa comparação do cheque. Porque o cheque pré-datado. E a gente vê o cartão de crédito como uma dívida, né? E não tem milhares ali que a gente não identifica, às vezes está sendo roubado ali no meio. Olha só, o Wagner Zanelato falou, nosso querido Wagner Zanelato, pastor, louvamos a Deus por essa visão preciosa de finanças segundo as Escrituras. Agradecemos a Deus pela vida do Silvano. É verdade, Wagner. O Fernando Guerra, ele continuou aqui. Infelizmente, nunca dei prioridade para esse assunto. Nos últimos meses, estou me organizando e com certeza farei um planejamento, orçamento para o próximo ano. Aí ele botou, obrigado IPPTV por trazer um assunto tão importante aqui. É verdade, né? É muito importante. Fernando, não é só com você que está falando, não. Comigo também, viu? Essas coisas a gente fala que a gente faz um roteiro e fala primeiro para a gente, né? Porque C.S. Lewis fala, a gente precisa ser lembrado. E como a gente está perdendo tempo em glorificar Deus. Mas vamos lá, aqui tem uma pergunta seguinte. Muitas pessoas pensam que é errado investir, porque fala aquela passagem também que Jesus não guardou tesouro na terra, né? Silvano, explica isso para a gente, por favor, já que você tem essa visão bíblica. Não, tranquilo. Uma das coisas que as pessoas já associam imediatamente, essa questão de investir, é achar que você está juntando, e é praticamente, eu estou juntando tesouros na terra, que a traça corrói e tal. Bom, vamos entender uma coisa. Quando Cristo fala sobre a questão de tesouro, ele está falando de tudo. O seu sapato pode ser um tesouro. O tanto que você guarda sapatos, livros podem ser tesouro, roupas podem ser tesouro, e não apenas dinheiro. Tá? Então, assim, a gente primeiro entender que como é o nosso coração em relação às coisas, como a gente tem se relacionado, né? E o fato de você investir, você vai investir com propósito. Você tem que ter um propósito para você investir. Né? Assim, eu vou investir para quê? Só para ter mais? Doe. Tem muita gente que está precisando. Agora, você vai investir, por exemplo, para a sua aposentadoria, para você fazer uma viagem que vai ser importante para a sua família, para a comunhão, ou você vai investir também para ter uma reserva ali para você poder abençoar a sua igreja, os missionários. É uma forma também de você alocar recursos, como a gente chama, né? Numa poupança, de uma forma geral, não precisa ser a caderneta de poupança, tá? Para você separar um dinheiro para, quando você tiver oportunidade, para você poder abençoar. Tá? Então, assim, nós somos chamados para cuidar da nossa família, tá? Para cuidar dos necessitados e cuidar da nossa igreja. Esses são os propósitos que a gente tem, que Deus nos deu, né, com o dinheiro. Então, investir não é um problema, é uma oportunidade, é um fato de você cuidar bem do dinheiro. E você não esqueça também de uma coisa, você investe também para se proteger contra um mal que ele é quase invisível. Eu digo que é quase invisível porque a gente sente, que é o quê? A inflação. Então, assim, você investir bem, você investir, por exemplo, a sua aposentadoria de maneira sábia, vai te proteger para que você, na sua velhice, por exemplo, você possa comprar os remédios que você precisa, para você ter poder comprar os alimentos que você precisa. Tá? Então, assim, investir é um sinal, inclusive, de prudência. Por exemplo, lá, José, né, quando esteve preso e foi chamado a Faraó, ali com o sonho dele, né, das 7 vacas magras e gordas e tal, o que aconteceu? Eles armazenaram 20% de toda a colheita para o momento da fome, eles tivessem o que comer e até abençoar outras pessoas. Olha só. Então, investir, guardar, poupar, a gente vê isso na Bíblia.
Então, assim, é um momento, é uma oportunidade, sim, da gente cuidar. É sinal de prudência. Olha só. Então, investir não é nada errado. Não, e tem aquela questão que você falou agora, eu me lembrei quando Deus fala assim, servo bom e fiel, né? Como Deus se agrada quando a gente também é fiel e cuida dos outros, fiel com o chamado que tem também, né? Sim, sem dúvida. Muito interessante. Ô Silvano, mas a gente tem que ter um cuidado aí também para não se tornar muito ganancioso, né? Porque isso a gente pode gostar, achar que é bom e também mudar a motivação dentro do coração de algo bom e o nosso coração humano, né, ele tende a isso, né? Como é que Exato. faz para não se tornar ganancioso? Uma questão que eu recebo muito, assim, né, me perguntam muito é assim, beleza, eu entendi que é importante você poupar, importante organizar o orçamento, mas que ponto eu acho perigoso a questão da ganância? Não tem jeito, gente. É uma questão de você sondar continuamente o seu coração, a motivação daquilo que você está fazendo, né? Então, assim, hoje, se você vê aí as redes sociais e tal, todo mundo fala assim, ganhe R$1 milhão, X milhões de reais, todo mundo motivado pelo número. Mas número para a gente não significa nada. Verdade. Significa para a gente o quê? Motivação, coração. Boa. Como é que o nosso coração está inclinado. Então, assim, sim, nós temos metas, de repente, para você juntar uma poupança, para você cuidar melhor da sua família. Sim, nós temos metas, mas qual é a motivação? A motivação é cuidar da família, é cuidar do outro, é cuidar da igreja. Então, é isso que a gente tem que ser muito zeloso, a gente tem que observar isso sempre, né? Então, assim, cuidado, ganância é uma idolatria, é você criar um outro ídolo, é você tirar Deus do seu coração e colocar o dinheiro. Então, a forma de você lidar sempre veja qual é a sua motivação naquela sua atitude. Seja poupando, seja organizando. Então, cuidado. É um cuidado, assim, a vida do cristão ela é maravilhosa, mas ela traz desafios. E esse é um desafio que a gente tem sempre, de que sempre sondar o nosso coração, pedir que o Espírito Santo nos auxilie nesse processo, para que a gente não falhe nessas coisas. A gente é pecador, a gente vai falhar e tal, mas assim que a gente sabe que a gente conta com a graça de Deus para nos auxiliar nesse processo, tá? Então, sonde sempre o seu coração, as motivações daquilo que você tem feito. Ai, como dá para ter uma vida leve, né? Sondando o coração, assim, isso a gente pode pegar para outras dificuldades que a gente tem, outros problemas que a gente pode pegar esse termômetro, né? Eu digo igual está com febre, você vai lá e mede para ver se está, né? O sondar o nosso coração é um termômetro bom para a gente ver se está agradando a Deus ali ou não. Que dica excelente. Ó, gente, tem mais perguntas interessantes, tem algumas dicas, né, do Silvano aqui para gente, mas a gente vai assistir um vídeo antes disso, de continuar o bate-papo aqui, da JMP, da Junta Missionária de Pinheiros, que tem desenvolvido um trabalho incrível, que com certeza tem aplicado muito bem essa disciplina nas finanças, assim, porque tem abençoado muita gente. E a gente vai acompanhar esse vídeo agora da Junta Missionária de Pinheiros, do que eles têm feito. Assiste aí com a gente, que a gente já volta falando mais sobre finanças. A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é a responsável pelo desenvolvimento das atividades de missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. São 18 congregações próprias no estado de São Paulo e 46 parcerias de plantação e revitalização de igrejas, além de 15 projetos transculturais em mais de 10 países. Através do trabalho da Junta, muitos templos já foram construídos e entregues, Brasil afora. Entre os mais recentes estão o do distrito de Cachoeirinha, em Wagner, na Bahia, e nos municípios de Miguelópolis e Olímpia, no interior paulista. E em agosto deste ano, a JMP lançou o projeto 105, que vai organizar 100 novas igrejas presbiterianas no país a partir de congregações já existentes. Entre os outros projetos desenvolvidos e apoiados pela JMP estão o JMP Kids, Projeto Wapixana, Projeto Rumo ao Sertão e Projeto Amanagé.
A junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, implantou neste ano seu polo de educação à distância, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Hebron é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem 2 pilares principais: incentivar a leitura cristã e arrecadar recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros, a IPP-TV, que hoje tem quase 1 milhão de inscritos no seu canal, propaga a Palavra de Deus através de transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, esporte e muito mais. Seja nosso parceiro em missões, ore, contribua e participe dos projetos, eventos e avanços missionários promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Desculpa. Coisa linda ver esse trabalho da Junta Missionária, né, de Pinheiros. Maravilhoso. Como é bom ver uma igreja diante de tanto um cenário tão catastrófico, né, de pessoas brincando com o evangelho, ver igrejas sérias assim que levam, né, Silvano, a gente... Missões é um negócio... A missão da igreja é levar o evangelho, né? Então é maravilhoso. Eu amo missões. Não, realmente, muito bom. Silvano, como identificar que a gente ama muito dinheiro? Esse é um assunto muito sério, né, que lá fala, Paulo nos alerta sobre a questão do amar ao dinheiro. E a gente tem alguns pontos para a gente identificar. Das coisas mais simples, por exemplo, a gente vai criando falsas necessidades. Por exemplo, vou contar uma história minha mesmo, tá? Eu morava em Brasília há pouco tempo e tinha comprado um carro 1.0, que me levava para todo canto. E eu pegava muitas subidas e descidas no caminho, e às vezes naquelas subidas, no carro 1.0, às vezes ele sofre um pouquinho, né? E aí eu fui conversando com os amigos, e os amigos, carro 1.4, 1.6, não sei o que e tal. E eu estava até satisfeito com o meu carro 1.0. Mas eles foram criando essa falsa necessidade minha, assim, de que não, eu preciso ter um carro mais potente. Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo e tal. E você vai criando falsas necessidades. Isso a gente pode colocar para qualquer coisa da nossa vida. Né? Então, assim, primeiro a gente vai criando falsas necessidades no nosso coração. E aí isso vai gerando um quê? Um descontentamento com aquilo que eu tenho. Descontentamento, aí, ó. Vai gerando um descontentamento com aquilo que eu tenho. Eu fico muito mais preocupado no descontentamento do que eu tenho do que as coisas que Deus me deu já. Eu não estou falando que você não pode melhorar, que você não tem que buscar melhorias. Mas o problema é quando você fica descontente por uma falsa necessidade. Perfeito. Falsa necessidade. Perfeito. Então você dá esse bate-bola aí de que você vai criando coisas que você não precisa de fato. Né? E aí isso vai gerando muitas vezes o quê? Inveja. Olha. Aí você vai olhando o que os outros têm, que até os seus irmãos na igreja têm, você, poxa, mas ele tem aquilo. Aí você vai o quê? Eu preciso, porque disso e daquilo. Aí você vai alimentando o seu coração com o quê? Com aquele desejo ganancioso de ter as coisas, porque veio uma falsa necessidade, por uma comparação, por inveja, por descontentamento. Isso das coisas mais simples da vida, gente. Eu estou falando aqui de carro, que foi o meu exemplo,
mas pode ser também, de repente, com coisas do dia a dia, dos utensílios de casa. Sim. Utensílios de casa, você vai criando coisas que você não precisa. É lógico que existem coisas que vieram para facilitar a nossa vida. Sim. Uma coisa que eu falo com minha esposa, assim, eu sou doido para comprar aquele robozinho aspirador. Ah, é. Nossa, exato, eu adoraria comprar um robozinho aspirador. Aquele eu também vou ter que Exatamente. E é prático. É. De fato, é prático, ajuda muito e tal, não sei o quê. Só que a gente tem que ter o cuidado daquilo não tomar o conta do nosso coração, de que a gente ficar descontente com o aspirador que eu tenho mecânico, vamos dizer assim. Se eu posso comprar só um mecânico, que eu seja grato por isso. Que eu seja grato por isso. Você pode se programar para comprar um robô aspirador? Que bênção. Mas cuidado para você não querer gerar falsas necessidades e você principalmente ficar o quê? Descontente. Descontente, Ou se não tiver nem o aspirador lá, o prazer de cuidar daquilo que Deus te deu, sua casa, né? O problema é esse. Aí a gente vai ficando descontente, assim, eu não tenho um robô aspirador, mas olha isso e tal, o outro tem, eu não tenho. Aí você vai gerando o quê? Você foca muito mais a sua vida naquilo que Deus não te concedeu, é verdade, daquilo que Deus já te deu. E Silvano, você falou um negócio interessante agora, que é assim... quando você estava comentando antes, eu lembrei nas comunidades. Assim, meu noivo faz um trabalho nas comunidades e é muito interessante de ver que quando as pessoas ganham cestas básicas e estavam distribuindo cestas básicas lá e acabava as cestas básicas, eles distribuíam entre eles. Assim, parece que quanto menos tem, menos é desapegado. Eu não sei se acontece isso, ou se é só impressão nossa, mas assim, acho que as pessoas dão valor muito para essa alegria, esse estar bem apesar de toda a situação. Não sei o que acontece, assim, mas às vezes, não sei se é por isso que fala que é mais fácil um rico entrar no reino dos céus, né? Eu não sei o que acontece. Acontece o seguinte, uma coisa que é importante a gente esclarecer, assim, que não é um problema você ter dinheiro. Sim, boa, né? boa. Não é problema você ter dinheiro. Por exemplo, às vezes você montou uma empresa, você é um empresário, montou um negócio, e o negócio prosperou, e glória a Deus por isso. Você pode ir lá abençoar o irmãozinho. Agora, você também tem a oportunidade de dizer assim, poxa, Deus te deu mais, então, como Paulo fala, assim, aquele que tem mais, ele pode contribuir mais. Eu não estou falando aqui num sistema de todo mundo tem que ter o mesmo salário, mesmas coisas. Não, eu estou falando o seguinte, se você tem mais, você pode contribuir mais, você pode ajudar mais. Boa. Né? Então, assim, o problema é que muitas vezes as pessoas... elas buscam... Por que essa questão que Cristo falou, que é mais difícil um rico entrar no céu e tal? Porque muitas vezes, muitos ricos, eles se satisfazem na riqueza. Eles veem como se eles fossem onipotentes, como se nada fosse acontecer com eles. Por quê? Porque eu já tenho dinheiro para tudo. Então, por que eu vou precisar de outras coisas? Então, por isso que é o perigo do dinheiro, a falsa sensação de satisfação do dinheiro. O dinheiro promete algo que ele não consegue cumprir no nosso coração, que é trazer plena satisfação. Plena satisfação não tem. E outra, a gente tem que lembrar uma coisa. A gente está olhando aqui este momento. E a eternidade? A gente não pode perder a perspectiva da eternidade. Então, assim, a forma como eu lido com dinheiro, como eu acudo meu irmão e tal, não sei o quê, eu sempre tenho que lembrar que a eternidade, eu não vou levar nada daqui. É verdade. Eu não vou levar nada daqui. Então, se você pode abençoar outras pessoas, faça isso de forma generosa. Abençoe a vida do seu irmão que está precisando, sabe? O dinheiro é para isso também. Não é apenas para você juntar ali e ter mais e mais e mais. Não, você é chamado para acudir o necessitado. Então, assim, cuidado. Assim, a questão do rico não é um problema você ter dinheiro. O dinheiro pode ser uma bênção, desde que você guarde o seu coração do perigo da ganância, do perigo da falsa sensação de satisfação que a riqueza pode trazer. É verdade, muito bem colocado, entende de teologia, viu? O contexto estava um pouco ali diferente. Ai, coisa boa. Por isso que eu gosto, eu vivo aprendendo aqui, gente, a coisa mais linda. E é isso, é avaliar o coração mesmo, volta para aquele ponto que não tem erro, né, Silvano? Não tem jeito. Que o coração demais. o coração é isso. O coração é parte da nossa emoção, é parte do nosso conhecimento, e também o coração, quando fala na Bíblia, fala sobre a questão de fazer algo. Né? Então, você tem que sondar o coração em todos nesses campos. Então, a gente precisa de conhecimento bíblico, a gente precisa buscar conhecimento na Escritura para a gente dar motivação naquilo que a gente faz. Né? Então, estude a Bíblia, porque assim, ali já tem praticamente tudo que você precisa. O que você só vai precisar fora da Escritura qual a melhor oportunidade de investimento, como você montar melhor um orçamento e tal, só que o mais importante é antes, o coração.
Uau, que demais. Ô, Silvano, agora tem uma questão. Identifiquei que sou orgulhoso, sou ganancioso, quero me livrar disso. Como é que eu faço para me livrar disso? Você já falou, cara. Não, mas vamos, não, isso é importante vamos lá, dizer. Que tem mais ponto, porque esse eu acho que é o ponto que mais pega, porque todos nós, eu digo que eu fiz um programa uma vez sobre egoísmo e eu descobri que todos somos egoístas. Não adianta a gente pensar, eu não sou egoísta, porque o egoísmo é quando a gente quer fazer a nossa vontade e não a de Deus. E quando o pecado entrou na terra, o que a gente fez? A nossa vontade não a de Deus. Todos somos pecadores, por consequência, todos somos egoístas. Aí, enfim, isso a gente tende a errar com o dinheiro uma vez ou outra, né? Identifiquei, vamos lá, sou ganancioso, estou errando com dinheiro, como que eu faço para planejar e depois de alinhar o coração? Claro. Então é isso, um ponto fundamental, alinhar o coração, né, de você eventualmente, inclusive, considerar um acompanhamento pastoral, pode ser importante. Tá? A gente não ignore isso, tá? A gente foi feito para andar, a gente viver em comunidade. Boa. Então a gente precisa uns dos outros. Então, assim, caminhe com o irmão, caminhe com o seu pastor, para que te auxilie nesse processo, porque é fundamental. Identificado isso, né, entendido isso, então uma forma de você lidar com isso é ter um bom planejamento. Ajuda também. Coloque num planejamento para você não ser ganancioso. Constitua uma meta de poupança para doar para as pessoas também. Que legal. Assim, eu conheço casais. R$10, os mil, é isso, 10 gente. mil, Assim, sabe, vai separando. Tem que ser intencional. R$10, né? É isso, assim, ou 1.000, não importa o valor, importa o que a pessoa consiga, né? Isso, mas e seja intencional, assim, para você lidar com esse problema, né? Lidar com esse pecado. Então você seja intencional no seguinte: eu vou separar no meu orçamento para eu doar. Que legal. Vou ajudar fulano, vou ajudar ciclano, entendeu? Então seja intencional, isso é uma forma de você. Então o planejamento ajuda isso também. Perfeito. Então você vai buscando todas essas técnicas, vamos dizer assim, para que inclusive você cuide do seu coração, para que você não cometa esse tipo de erro. Que exercício, hein? É igual academia. Caramba, muito bom. Essa eu gostei. Eu nunca tinha me ligado nessa forma intencional de ajudar. Como é gostoso, né, gente? Fala sério. E agora eu quero te perguntar um negócio. Vamos lá. Tá chegando aí casamento também. Os casais, como deve se planejar, né? Porque às vezes fica em dúvida se a mulher só cuida da conta dela, o marido só da conta dela. Como que é na Bíblia? Beleza. Como que a gente bota em prática isso? Né? Tá ótimo. Bom, vamos lá. Como que os casais devem organizar as finanças? Importante a gente lembrar o seguinte: vocês, né, casados, vocês são uma só carne agora, tá? Então vocês precisam ter total intimidade em todos os âmbitos, tá? Você precisa orar com sua esposa, ter intimidade espiritual com sua esposa, e você também precisa ter intimidade financeira, tá? Porque o que acontece muito, por exemplo, em separações, é porque houve traições financeiras. Isso é, cada um teve a sua conta, o que não necessariamente é um problema, já explico, só que as pessoas escondiam um do outro. Né? Então, um cônjuge ficou completamente endividado sem o outro saber e tal. Então, precisa haver unidade. E unidade eu falo de orçamento. É preciso conversar sobre o assunto. Tá? Conversem sobre o assunto. Você que, por exemplo, não é casado ainda, você está em processo de casamento, está em namoro, converse sobre o assunto. Eu tive a felicidade, eu tive o privilégio de poder conversar sobre esse assunto exaustivamente com minha esposa. Na época que a gente namorava, na época que a gente era noiva, a gente conversava muito sobre esse assunto. Então, assim, vocês precisam ter um único orçamento. Tá? Vocês precisam conhecer as despesas das casas, as necessidades de cada um, saber que mesmo casados, vocês têm necessidades particulares, né? O homem tem algumas necessidades, a mulher tem outras necessidades, saber respeitar isso. Tá? Agora, um ponto importante, biblicamente a gente vê que a liderança ela deve ser masculina, mas não quer dizer que o homem tem que ser ditador. O homem tem que conduzir a casa, tem que auxiliar, e muitas vezes a mulher vai ser aquela pessoa executora, né, que vai acompanhar ali mais exaustivamente ali as despesas da casa, pagar os boletos, ver o que está faltando e tal, e a mulher tem a oportunidade de auxiliar o marido nesse processo. Tá? Agora, de novo, unidade de orçamento não necessariamente você tem que ter conta conjunta, porque às vezes vocês têm contas separadas por uma questão particular, de emprego, enfim, e tudo bem, desde que vocês tenham conhecimento um do outro, que o outro tenha a senha do cartão e tal, que vocês tenham pleno conhecimento. Tá? Conta conjunta não é necessariamente uma obrigatoriedade.
existe uma coisa boa de você ter conta conjunta, né? Porque, eventualmente, numa morte de alguém, você ter acesso àquela conta de forma fácil do que precisar de uma ação judicial, por meio de inventário, essas coisas. Tá? Mas, importante, tenham unidade de orçamento, tenham um único orçamento, sonhem juntos, construam juntos as coisas, orem juntos pelas finanças da casa. Tá? Isso é fundamental para que você construa um relacionamento biblicamente saudável, inclusive no ponto de vista financeiro. Fenomenal, muito bom essas dicas. E Silvano, quem tiver dúvida também, pode entrar em contato com você. Você tem o Instagram, né? Silvano.nit, vai aparecer na sua tela. Se você ficou com dúvidas, tem mais alguma questão que não foi falada aqui, que você quer falar com o Silvano, ele se colocou à disposição para... Gente, não é todo dia que alguém, né, que tem essa visão cristocêntrica, né, com finanças e se põe à disposição da gente responder, né? Mas aí você pode, tá aparecendo aí na sua tela, silvano.nit, né? O Instagram do Silvano, ele responde lá e pode tirar mais dúvidas, né? Que nem essa dos casais, muito interessante, são detalhes que a gente não para pensar, né? E tanta briga, como você falou no começo, né? Tipo... Muita briga poderia ter sido evitada na época do namoro e na época do noivado. Por quê? Porque não se conversa. Então, assim, primeiro, a gente já tem que entender o seguinte... muitos casais têm muitas brigas por uma questão de egoísmo, de o outro não partilhar as coisas. Primeiro, meu irmão, minha irmã, o dinheiro não é seu. Já começa por aí. Aí que você tem que lembrar de que o dinheiro, como ele não é seu, você tem que entender como Deus quer que as coisas sejam. E aí, por meio da Escritura, você vai vendo, olha, eu preciso ter total transparência com minha esposa, com meu marido, sobre a condução das coisas. E, outra coisa, muitas vezes você tem sofrido, né, ocultamente do seu marido ou da sua esposa com algum pecado seu em relação às finanças, é uma oportunidade valiosa você confessar esse pecado para o seu marido, para a sua esposa, e ele te ajudar nesse processo. Então, sejam casados, biblicamente assim, sejam tá, na administração financeira, e outra, tenham intimidade espiritual. Isso vai ser fundamental na sua caminhada. Que demais. Nossa, gente do céu, foi muito edificada, Silvano, muito bom. E a gente poderia continuar falando aqui que tem mais um monte de coisas que a gente pode falar sobre dinheiro, né? Se a Bíblia fala tanto, né? Fala tanto, fala bastante. Estou à disposição. Olha, o Silvano podia fazer uma coluna aqui com a gente, um colunista nosso ponto de vista sobre finanças. O que você acha? Super adoro a ideia. Olha, que demais. Joguei no ar, né? Não deixei, botei numa sinuca de bico ali. Ele não tem outra escapatória, né? Não, mas olha só, seria interessante, né? A gente fazer, vamos pensar nessa ideia, amadurecer, orar antes, né? Tudo a gente tem que orar antes, né? Sim, sim. E aí, mas quem sabe não é de Deus isso, né? Porque a gente precisa, Silvano, é muito difícil. Você vê, a gente precisa falar mais disso, que nem você falou, né? A gente precisa fazer isso, a gente precisa conversar sobre o assunto de maneira aberta, de maneira intencional, como eu falei, porque, assim, às vezes a minha dor é a sua dor, e a gente não está falando, isso. E a gente pode se ajudar. A gente, de novo, a gente foi feito para viver em comunidade, né? Então a gente precisa aconselhar uns aos outros, a gente precisa caminhar juntos, porque é assim que nós fomos criados, é assim que nós fomos chamados. Então a gente trazer um pouco aqui sobre esse assunto, provavelmente você tem passado alguma dificuldade financeira, e dificuldade financeira, eu não estou falando só pessoa que não tem dinheiro ou que está endividado, não, às vezes a dificuldade financeira da pessoa é lidar com a ganância ou com a avareza, né? Então, não é só o faltar, é o ter muito também. Então, às vezes a gente partilhando isso vai abençoar a vida de outra pessoa, e a gente vai caminhando junto de uma maneira que a gente glorifica a Deus. É verdade. Eu ia pedir uma mensagem final com essa, né? Quase nem precisa, mas eu vou pedir mesmo assim. Mas quero agradecer, Silvano, por você se disponibilizar. A gente sente assim a sua vontade, o seu desejo de agradar a Deus, e isso no mundo dos negócios, das finanças, do dinheiro, é muito difícil a gente ver, né? Mas Deus levanta pessoas para nos falar, para falar aos nossos corações, e você é uma das pessoas. Queremos agradecer em nome de uma EPP, da EPP-TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por você ter vindo aqui, né, falado com a gente disso, e pedir para deixar, então, uma mensagem final para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, por favor. Beleza. Como eu falei, é um privilégio estar aqui, eu sou muito agradecido pela oportunidade, e, assim, a mensagem final que eu dou gente, esse é um assunto espiritual, tá? Não trate isso daqui como secular. A forma como você lida com as finanças é uma forma que você revela o seu coração.
tá? A forma como você administra suas finanças, a forma como você poupa, a forma como você gasta, você revela o que está dentro do seu coração. E que seja isso para a glória de Deus. Nós devemos viver toda a nossa vida sob a autoridade de Deus para a glória de Deus. Tá? Então, faça isso de forma, na sua vida financeira, que o glorifique acima de todas as coisas. Oba, muito bom. Que isso, que mensagem para gravar os nossos corações. E, gente, lembrando que se você quer assistir esse programa, quer mandar para alguém, gostou, tá lá no IPP Play, depois é só acessar e encontrar lá, buscar finanças, busca pelo Silvano Júnior, ou busca finanças e investimentos, que você encontra lá. E a gente vai para um rapidinho intervalo e a gente volta com mais notícias e mais dicas de passatempo e um monte de coisas boas para você que não acabou ainda no IPP. A gente já volta, um rapidinho intervalo para tomar uma aguinha e tem mais para você. Já voltamos. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida! Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2:30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8:30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito bom. Bem Casados, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9:30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11:30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP TV, a sua TV missionária.
Olha aí, deu para tomar aquela aguinha e voltamos com notícias. Vamos lá para as notícias aqui no Manhã IPP. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no Notícias do Bem. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 6 da tarde. Notícias do Bem, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Na IPP TV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP TV, a sua TV missionária. 1 milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPP TV a propagar cada vez mais a Palavra de Deus. Toda semana, o Ministério de Aconselhamento comanda o programa Conhecimento e Piedade. Temas da vida cristã em pauta para sua edificação e fortalecimento espiritual. Temos na Escritura Sagrada tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa. Toda quinta-feira, 2h30 da tarde, os nossos conselheiros bíblicos convidam você para uma conversa que te levará a crescer em conhecimento e piedade. Aqui na IPP TV, a sua TV missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento.
Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Voltamos com notícias, com o propósito de apresentar todos os projetos missionários e ações sociais da Junta Missionária de Pinheiros. Acontece a primeira Feira Nacional de Missões da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Feira Nacional de Missões foi realizada pela Junta Missionária de Pinheiros na IPP em São Paulo e contou com a participação do presidente da JMP, reverendo Arival Dias Casimiro, do diretor executivo, reverendo Mariano Alves Júnior, e de lideranças e empresários presbiterianos de todo o país. O objetivo foi apresentar os projetos sociais e evangelísticos da JMP que estão em andamento e os futuros, que serão realizados a partir do próximo ano. Um dos principais foi o 105 Brasil, que vai ajudar só em 2022 29 congregações a se tornarem igrejas organizadas. Recebemos parceiros, investidores, futuros parceiros e futuros investidores na obra missionária, especialmente na Junta Missionária de Pinheiros. Foi muito importante poder compartilhar com toda essa liderança, homens de negócios, pastores de igrejas que se envolvem com missões, que desejam trabalhar com missões, se aprimorarem. A troca de informações, de experiência, a apresentação de todos os nossos projetos em andamento, como também os desafios para o ano de 2022. Pretendemos investir como Junta Missionária de Pinheiros 14 milhões de reais em nosso orçamento, incluindo as campanhas, a campanha de cestas básicas, missões transculturais, missões regionais, nacionais, consolidação de igrejas, plantação e revitalização de igrejas, construções de templos e o novo projeto 105 Brasil. Tivemos a oportunidade, de forma muito clara e transparente, ouvir o presidente da Junta e pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastor Arival, como diretor executivo, pude expor todos os projetos e também apresentar a nossa previsão orçamentária. Bênção de Deus poder contar com esses queridos amigos em um momento de festa, de alegria, e ver pessoas que são investidoras do trabalho missionário, desejosas de ver o Evangelho expandindo, a Igreja Presbiteriana do Brasil expandindo. Vacinação Estação Butantã. Vários postos de vacinação foram montados em estações de metrô e trem em São Paulo. A ação facilita a vida dos passageiros que passam pelos locais e precisam se imunizar. O Paulo trabalha como professor e aprovou o posto de vacinação contra a Covid-19 montado na Estação Butantã, na capital paulista. Ele nem precisou mudar a rotina, já que utiliza sempre a linha 4 amarela do metrô. Perfeito, facilita muito. Por quê? Porque você pode você não muda a sua rotina. No final, eu tinha acabado de dar uma aula, aí eu vi no site que tinha num posto de metrô, eu estava na linha amarela, preferi vir aqui. Então facilita muito. A primeira eu tomei num posto. No final foi mais difícil, que eu tive que me deslocar até o posto. Eu acho que se tiver em metrô, shopping, lugar de fácil acesso, acho que vai ser mais fácil, as pessoas vão tomar mais. Você passa sempre por aqui pela estação? Não por essa estação, mas eu pego essa linha para ir trabalhar. Certo. Então eu desci na estação Pinheiros, aí quando eu vi no aplicativo que tinha aqui, aí eu vi uma estação a mais, tomei a vacina, agora vou voltar novamente pro metrô, que eu tenho que voltar a trabalhar. Mais prático então, né? Bem mais prático, facilita. O Rogério também passa todo dia por aqui. Como precisava tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, aproveitou o esquema montado na estação, que oferece mais praticidade
para quem trabalha no horário comercial. Eu tô achando ótimo, sempre passo por aqui, que eu trabalho na rua, né? E hoje eu tinha que tomar a segunda dose, aproveitei e já tomei aqui mesmo, né? Eu moro aqui próximo e aproveitei e já tomei. Sim, praticidade então. Praticidade. A gente não tem como não tomar, né? Deixar de tomar. A primeira dose eu tomei aqui no Campo Limpo, que eu estava trabalhando lá. E a segunda eu teria que tomar na Vila Dalva, no posto da Vila Dalva. Só que eu sempre chego depois das 5, né? Aí eu não sei se o horário, tudo, acabo não indo. Como aqui a gente está de passagem, aproveitei a ação do pessoal aí e já tomei. O posto de vacinação funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde. Para se vacinar, é preciso apresentar o documento com foto, declaração da empresa e comprovante de residência. Todo dia, mais de 25 mil pessoas passam pela estação Butantã. Pontos foram também montados em outras estações do metrô, trens da CPTM e da MTU. O objetivo é ampliar a abrangência da imunização. Portanto, essa contribuição do sistema dos transportes metropolitanos, como ocorre anualmente, essa aliança do governo do estado com a prefeitura municipal visa ajudar a ampliar a capacidade e a capilaridade de imunização dos cidadãos, assim como ocorre na gripe comum e as outras programas de imunização nessa relação entre governo do estado e prefeitura municipal. Olha aí, que maravilha, né? Notícias aqui no Manhã EPP também, para você ficar um pouquinho com vontade de assistir mais o Notícias do Bem, que acontece sempre em seguida do Manhã EPP ao vivo com Roberto e Tainá Félix, né, trazendo essas novidades para você ficar por dentro, né, de notícias. E é um jornal diferenciado, né, gente, porque Notícias do Bem só traz coisas boas. A IPP TV traz isso para trazer esperança e deixar você informado do que acontece por aí. Você viu essa questão da vacina, que interessante? Então, gostou? É só para você ter uma degustação do que acontece logo mais no Notícias do Bem, tá bom? E olha só, vamos lá para o nosso Fala Comigo, mensagens que são enviadas aqui para o WhatsApp da comunicação, que pode ser a dúvida de mais pessoas. Fala comigo! Enviaram para o WhatsApp da comunicação. Quero registrar aqui o meu agradecimento à Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Que lindo presente recebido, gotas de esperança para a alma. Me senti como uma criança ganhando seu presente de Natal. Me sentiria muito feliz e honrada em poder contribuir com esse projeto de evangelização. Podem me informar seu endereço e horário de cultos aos domingos? Olha só, os cultos acontecem aos domingos. O matutino, primeiro culto às 8 horas, né? A Escola Bíblica Dominical, em seguida, às 9h15. O segundo culto matutino, às 11 horas. Aí tem o culto vespertino, às 16 horas. E, em seguida, né, a Escola Bíblica Dominical, na parte da tarde também, que acontece às 17h15. E mais um culto noturno, às 19 horas. Durante a semana também, né, tem Conexão com Deus. Esses são os cultos de domingo que eu falei. E no Conexão com Deus, a entrada de veículos é realizada pelo endereço da Avenida Doutora Ruth Cardoso. E o Conexão com Deus acontece nas segundas-feiras, todas as segundas-feiras, às 20 horas, também aqui na igreja. E no culto matutino, a partir das 7h15, o estacionamento, né, no culto vespertino. Vamos lá. Tá meio confuso aqui, ó. O estacionamento de domingo e no Conexão com Deus, a entrada é... De segunda a sexta, às 7 da manhã, a criançada tem espaço na IPP TV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7 da manhã, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV.
aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Não deu para ouvir o final do meu áudio, mas olha só, qualquer dúvida sobre estacionamento, para ficar mais claro e objetiva, a gente fala de novo aqui amanhã, né, mais explicado, mas também pode tirar as dúvidas com a secretaria da igreja. Fala com a Cris, que ela responde direitinho, porque tem 2 tipos de estacionamento, tá bom? Mas os horários dos cultos são às 8, às 11, às 16 e às 19 horas, respondendo a pergunta aqui do WhatsApp. E vamos lá. Dá parabéns rapidamente para quem está de aniversário hoje, a Ana Lúcia Viane, o Arthur Cerqueira, a Carolina de Moura, o Bruno Trindade, o Henrique Macheredian, o Matheus Vieira, o Paulo Henrique Pacheco e a Silvia Smolli. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito. Comemora, agradeça aí por mais um ano de vida, por esse ano que começa, e que Deus abençoe todos que virão, que sejam muitos para a glória de Deus. Deus abençoe você, obrigado pela companhia. Fique agora com Notícias do Bem com Roberto Quirino e Tainá Félix, tá bom? E eu espero por você amanhã ao vivo aqui para mais um programaço na sua companhia. Obrigada, fique com Deus e até amanhã.